Mesa para dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida. Bia Albuquerque, boa tarde. Boa tarde, Babi. Boa tarde para todo mundo. E foi justamente baseado no nosso bate-papo da semana passada que eu pensei, falei, gente, a gente tem que ouvir as mães, né, para levar informação que faça sentido para o dia a dia. Aí eu falei, vou pesquisar ali dentro da escola, com as orientadoras, dicas realmente práticas para a gente trazer para o nosso dia a dia, para dentro de casa, para a gente ajudar de verdade, na prática, os nossos filhos a estudarem. E existe uma diferença aí quando a gente fala de crianças menores, ali do Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, e dos maiores, tanto em termos de conteúdo quanto de cognição, de tempo de concentração. As crianças menores têm um tempo de concentração mais reduzido e tudo mais. Então, vamos falar aqui um pouquinho dos maiores, né? Como que a gente pode ajudar as crianças ali no Fundamental 2, a partir do sexto, sétimo ano? É aí que começa a ter prova, né? Mais ou menos 11, 12 anos. Não, não, começa a ter um pouquinho antes. Ai, Jesus. No Leonardo é a partir do terceiro ano só as provas, mas muitas escolas já no primeiro aninho, que é a idade da Maitê, da minha filha, 6 anos, tem prova. já tem prova. Claro que é um método de avaliação diferente, mas tem a prova. Então, para os maiores, existem formas da gente trazer a informação para que eles possam consolidar aquela informação. Cada um, né, cada ser humaninho, tem uma maneira mais fácil de absorver aquela informação. Eu, particularmente, sempre gostei de fazer resumo. Resumo é, sim, uma das orientações do guia de estudo que a gente recebe lá como pai e mãe no Leonardo, Olha, que é tem resumo. um guia de estudo? Tem as orientações para estudo em casa. Olha só. Né? Então, para além do que a gente tem de suporte e apoio dentro da escola do pedagógico, eles dão subsídio para os alunos escolherem a forma que eles vão estudar em casa. Claro que são guias e orientações, não é nada impositivo, até porque cada um estuda como... Mas aí é baseado no estudo, né, dos profissionais, pedagógico, da questão da neurociência, tudo, né, ali pensado para facilitar. Então, resumo é uma das opções. Tem gente que, lendo e escrevendo a informação, registra. Eu sempre funcionei muito bem com resumo. Também, eu gosto. Então, acho que até como jornalista, adoro escrever em caderninho. Então, se eu vou para qualquer lugar, eu gosto de escrever, que eu consigo consolidar aquela informação. Perfeito. Então, o resumo é uma ótima. O mapa mental, o mapa mental hoje é muito usado. Na nossa época não tinha muito esse mapa mental, que é você pegar a informação principal, e o mapa mental ele vem ali ao redor com as informações adjacentes. Vamos pensar assim. É muito legal, né, quem é visual, assim. Sim, que aí olha e registra aquela imagem, né? Então vamos pensar, não sei lá, ditadura militar. Aí tá ali o ano, né? Quem foram os atores principais daquele fato. Aí teve o ato AI-5, aí a gente coloca ali todas as informações relativas àquele tema. Ou, sei lá, Revolução Industrial, e aí a gente vai colocando, e aí você coloca as informações em forma de desenho, né, em forma de um mapa mental mesmo, você pode fazer com setinha, você pode fazer as bolinhas, da forma como for melhor para cada aluno, né, e aquilo ali, visualmente, como você falou, quem é do visual, funciona muito bem. E dá até para fazer para exatas também. Nossa, né? Engraçado, eu nem tinha esse nome mapa mental, mas eu gostava de pegar, sei lá, matemática, sair puxando um monte de cartolina, gente. Pessoa analógica. No ensino médio, era cartolina que tinha. Cara, eu peguei meu banheiro inteiro na época do vestibular, puxando assim, era, sei lá, tinha um assunto, aí eu puxava umas setinhas com as fórmulas para ficar olhando para a bendita da fórmula para lembrar na hora do vestibular. É o mapa mental, exatamente. Então a gente pode fazer o mapa mental digital, que tem criança que tem muita facilidade de fazer ali no Jamboard e tal, nesses aplicativos, ou fazer na mão, cartolina, ou os post-its, você pode fazer um redondinho, botar os post-its na lateral, e aí você coloca aquelas informações, e vale para exatas também. Pega uma equação e vai puxando passo a passo daquela equação até chegar no resultado. Os flashcards, que também são muito legais, que você tem, são informações que você tem dificuldade, aquela parte que é de decorar. Então, datas, autores, pessoas que fizeram, por exemplo, pensadores em filosofia, pessoas de artes. Então, vamos colocar Revolução Francesa, a data.
Renascimento, quem foram os artistas principais dessa era do Renascimento. Então, assim, colocar informações objetivas, pergunta e resposta, que chama de flashcard. Então, você bate o olho, tem a pergunta, tem a resposta. Tem a pergunta, tem a resposta. Então, você consegue, inclusive, tentar ver se você está lembrando. Então, você olha a pergunta, aí fala, será que é o quê? Você pode botar a resposta atrás ou no outro flashcard e juntar. E aí, você consegue ter material físico, se você quiser, para conseguir, tá chegando na prova. Isso os meus filhos fazem muito no carro. E aí vão revisando ali, olha, eles gostam muito do flashcard. Então, a gente faz os cardzinhos e ele serve para várias coisas. Tem informação que é perene, né? Que por mais que passe o tempo, a gente tem que estudar. Então, tá lá. E aí, eu até plastifiquei alguns, que aí passa de um para o outro. E funciona super bem. Então, cada jovem, adolescente, criança, pré-adolescente ali, vai escolher o que faz mais sentido. Seja escrever, seja colocar ali no computador. Então, cada um vai escolher. Agora, os pequenos, né? Que tem um nível de concentração mais limitado e até tá aprendendo a escrever, aprendendo a ler. E aí tem que ser uma coisa, de fato, mais lúdica, mais rápida e que não demande tanta... você não pode ter muito tempo ali, porque senão ele vai se dispersar. Então, tem que trazer sempre pro lúdico, até porque a informação, ela vai ser uma informação mais rápida e mais curta. Não vai ter que, faça um parágrafo sobre um assunto X, né? Então, a gente vai devagarzinho, aí traz com uma história. Então, se você vai falar sobre ciências, você compra um livrinho que fale sobre as partes do corpo, por exemplo. E tudo para eles tem que ser muito concreto. Então, eles têm que olhar e ver, pegar, mexer. Então, por exemplo, a matemática, você pode usar chama material dourado, que aí você vai por dezena, unidade, dezena, centena, milhar, e aí ele segura quanto que é 15, aí ele bota as dezenas de um lado, as unidades do outro, e consegue identificar no visual quanto é 15. Então, tira 5, quanto fica. Então, os pequenos precisam, sim, a gente acaba precisando lançar a mão de objetos e de técnicas mais concretas para eles conseguirem visualizar. Então, material dourado para matemática é excelente. Nunca nem devia falar nisso. E aqueles, eu esqueci o nome, que são uns quadrinhos assim, que tem as bolinhas. 1, 2, 3. Tem ábaco. O ábaco, exatamente, que também ajuda muito a criança a fazer as numerações. Quantos tem aqui? 3, aí o outro tem 5, então somando tem quantos? Isso ajuda muito. Aí se a gente vai falar do português, o que ajuda? Lá em casa, eu fiz as palavras nomeando os objetos. Então, lá no meu fogão, tem escrito fogão, plastificado, grudado com a primeira letrinha, com a cor diferente do resto, porque eles precisam identificar a primeira letra para conseguir escrever o sonzinho. Geladeira, micro-ondas, cama, parede, cadeira. Então, lá em casa é tudo identificado. Eles batem o olho e conseguem falar, mamãe, fogão, começa com F. Aí depois tem o O. E aí eles vão se familiarizando com o letramento, com a escrita e trazendo essa coisa do concreto. E aí, fazendo uma brincadeira mesmo. A gente passa e olha e fala, o que está escrito ali? Aquela letrinha é de quem? É do meu irmão, é do meu avô, é do meu pai. E aí, né, é muito gostosa essa fase também. Então, cada fase tem uma forma bacana de você trazer o estudo de uma maneira mais lúdica para os pequenos e de respeitar também os maiores, que tem gente que não gosta de sentar e fazer resumo. É mais visual, como você que inventou o mapa mental lá nos idos de 1990, no banheiro com a cartolina. E é isso. Então, a gente respeitar, ajudar e tentar entender o que funciona melhor para cada criança, para cada jovem e ajudar, né? Com certeza. Trazer insumos e conversa e paciência para conseguir chegar num ponto comum para o estudo não ser uma coisa pesada. Isso que é o mais importante. Para a criança e o jovem não procrastinar, não deixar tudo para em cima da hora. Isso parece lugar comum, mas funciona. Sabe? Organização de tempo de estudo, dividir o seu dia em 1 hora de estudo, 1 hora de lazer, 1 hora de tela, eventualmente, exercício físico. Fazer uma programação com eles, deixar visual ali, para eles conseguirem entender e não procrastinar e se organizar para não ficar com a corda no pescoço nas vésperas de prova, né? Que é o desespero de todos os pais. Ai, gente, que lindeza. Amei, agradeço demais. A tua coordenação pedagógica já dá essas dicas Já deu para mãe ansiosa aqui, que não tem ainda nem temos um chão falar, pela mas já frente, estou né? sofrendo. Obrigadão. Nada, Babi, até semana que vem, gente. Até.
Mesa para dois. Educação. Oferecimento Leonardo da Vinci, a escola da sua vida.